Eu vou ficar no público porque nenhum moderador você quer, tá? Ih, fica à vontade, Marcos. Eu tô achando que alguma delas esquece público, mas eu não vou mexer nisso não. Não vou mexer nisso não. Tá? Bom, boa tarde a todos. Quem aqui nunca veio na Cominical, levanta a mão aí. Quem nunca veio, só pra gente saber o nome. Ah, peraí, você eu já conheço, mas fala pra eles o nome aí. Bem-vinda, bem-vinda. Alguém mais aí? Aqui. Meu nome é Lígia. Lídia. Oi. Quem mais? Esse oi de Teletubby é uma coisa aqui. O Arthur. Cara, O Arthur! Cadê o Arthur, gente? Ele sumiu. Cara, o Arthur, ele fez a barba, e então parece que ele nunca veio no Cominical. Ele viu a barba nova dele, ou a não barba. Oi? Fala aí, irmão, qual é o teu nome? Bem-vindo, tá, cara? Bem-vindo aí conosco. Quem mais ali? Gabriela? E? Luciana? Bem-vindo, tá? Quem tiver sem Bíblia aí, tem Bíblia aqui no meio, pra você pegar emprestado, usar hoje aí, tá bom? Bom, a gente está começando 5 encontros sobre, em homenagem à Reforma Protestante, para que a gente possa se lembrar dos pilares da Reforma. E nós entendemos hoje com mais claridade, 500 anos depois, aquilo que Deus fez através da vida de Lutero. É importante para salientar que a gente não vai conseguir abranger tudo aquilo que foi a Reforma Protestante. Então, talvez algumas coisas que você vai ouvir você já ouviu, algumas coisas você nunca ouviu, mas o mais importante é que a gente possa estar unido enquanto igreja no entendimento de que Deus fez uma grande obra, e tem feito sempre uma grande obra, mas Deus fez uma excelente obra há 500 anos atrás. Nós vamos rememoriar isso para mostrar que é relevante aqui. Aqui tem vários irmãos aqui, tem irmãos presbiterianos, irmãos batistas, nazarenos, tem irmãos adventistas, irmãos católicos. Então está muito bom esse negócio aqui hoje, né? E eu agradeço a Deus pela vida de vocês, tá bom? Pastor Bordon aí, considerações aí, se quiser fazer alguma. Bem, primeiro é uma honra, estar aqui com vocês. Fico muito feliz de a gente poder trocar um pouquinho. E que oportunidade Deus está nos dando. 500 anos, e poder vivenciar os 500 anos da Reforma Protestante é uma oportunidade que Deus nos dá para nós refletirmos, e Deus nos dá também para a gente fazer um balanço de como está a igreja cristã. Quando eu falo igreja cristã, seja ela protestante ou não, nós precisamos realmente compreender a seriedade da responsabilidade que Deus está nos dando. Por quê? Eu, quando olho para trás e olho, por exemplo, para os fatores históricos que estavam acontecendo na época de Lutero, eu vejo esses fatores se repetindo. A mesma coisa aconteceu no século XVIII com o avivamento wesleyano. As mesmas, antes sempre de grandes avivamentos, de grandes mudanças, houveram fatores históricos, sociais e culturais que propiciaram essas mudanças. E aí eu volto a palavra para o que o André disse sobre Deus ser o Senhor da história. Em que sentido? É que Deus ele tem agido nesse tempo todo. Ele tem, ainda que a gente veja tanta coisa que parece estar se perdendo, a gente vê que Deus ele não perdeu o controle da história, que ele continua sendo o Senhor da igreja, e não só da igreja, mas de toda a terra. Então você vai ver na época de Lutero, por exemplo, crises sociais, crise de paradigma. Que crises de paradigmas são essas? Não sabia mais o que é certo, o que é errado, valores mudando, e você vê que essa é uma crise que a gente vive. Enfim, assim, a gente vai poder debruçar um pouquinho sobre isso depois, mas houve essa crise de identidade, e a gente vê hoje o que é ser igreja, o que é ser cristão, e essa crise não está só na igreja, está na sociedade. As pessoas têm visto esses debates na internet, essas questões do que é arte e o que não é arte. Isso, na verdade, é um sinal de uma crise que há dentro do ser humano, que há na nossa sociedade. E aí, logo em seguida, vem a reforma, que é uma resposta, cremos nós, da graça de Deus a toda essa problemática. Crise é uma oportunidade também de recomeço, de nós repensarmos. Então, você tem o boom da reforma, aí você tem 2 séculos depois o boom com o avivamento wesleyano, que transformou a Inglaterra no que ela foi, um grande baluarte da reforma, que consolidou um momento também de crise, porque você estava tendo a Revolução Industrial, e a igreja vem como instrumento de resposta para aquele momento de crise. E agora, que estamos no século XXI, nós estamos vivendo o que alguns
filósofos vão chamar de pós-modernidade, outros de hipermodernidade, não importa. Né? Luiz Felipe Pondé, filósofo brasileiro, vai dizer que a pós-modernidade é o luto da modernidade, ou seja, é uma crise de identidade social, porque as pessoas acreditavam após o iluminismo que, não, olha, a razão vai resolver todo o problema, eu não preciso mais de igreja, eu não preciso mais de Deus. Né? Hoje o ser humano, ele é a medida de todas as coisas. Né? Foram lá pegar, lá nos sofistas, né, que debateram com Sócrates e com Platão, e aí eles pegaram essa filosofia, só que você vai ter o século XX, que foi o boom da ciência. Avião, automóvel, muitas enfermidades foram descobertas, a cura. E aí, só que no mesmo século que você tem um boom de avanço tecnológico e científico, nesse mesmo século você tem as duas grandes guerras mundiais. Você tem Auschwitz, você tem, né, toda essa maldade. E aí entra uma crise. Hoje o ser humano está em crise. Peraí, a razão, e aí não sou eu que falo, é o filósofo, né, que nem cristão que é o Luiz Felipe Pondé, ele falou assim, a razão é um Deus fraco demais. A razão é como um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Ela não consegue resolver o problema da moralidade humana. Né? Então, hoje a gente está nesse momento de crise. Um momento onde a gente precisa criar os novos pilares para o século XXI. E, na verdade, esses pilares já existem. Nosso papel é redescobri-los. E é por isso eu creio a importância de a gente estar aqui. E acreditando ou não, tá? Você pode pensar, não, eu só sou um jovem que estou na Coaminical. Não, essa responsabilidade está sobre você. Essa responsabilidade está sobre nós. Deus está levantando essa geração para ser esse canal de repensar a reforma e saber como é que eu posso pegar esses pilares e traduzir para a realidade de hoje. Porque a gente já vê uma geração aí passando. Né? E sejamos honestos. Né? Eu falo da cadeira também representando um pastor aqui denominacional. Não vai ser os líderes nem as denominações tradicionais que vão responder à realidade de hoje. Então, é essa galera aqui. Deus está levantando uma juventude, como Lutero era jovem também, tantos outros, para poder repensar a igreja, para começar a repensar como nós podemos ser relevantes na nossa geração, como Lutero foi na dele, como Wesley foi na dele, e esse papel agora é nosso. Tá bom? Eu só queria introduzir, trazendo a consciência de que Deus é o Senhor da história e Ele quer nos usar nesse momento para isso. Amém. Obrigado. A gente vai ter aqui uma folha que vou passar aqui, quem puder me ajudar aí conduzindo para frente. Então a gente tem esse costume aqui, para quem nunca veio aqui, eu veio poucas vezes, a gente tem costume aqui de dar uma folha para dar uma sustentada na nossa fala em relação a se levar para casa, é bom também, né? E aqui vai ter a declaração de Cambridge. Olha o que acontece. Lutero, quando propõe aquilo que conhecemos como reforma protestante, obviamente que ele não propõe uma reforma protestante no sentido de ser um evento histórico como nós conhecemos, mas ele propõe uma reforma, ele propõe que alguma coisa tem que mudar. Então, quando Lutero faz essa proposta, ele está propondo a recuperação, como o pastor Bordão falou, de aspectos fundamentais ao cristianismo. Hoje, nós estaremos observando um desses aspectos, que é somente a Escritura, ou só a Escritura. Nós estaremos estudando qual é a importância da Escritura, e aí estamos falando de Bíblia, quando a gente chama de Escritura, a gente está falando da Bíblia, em termos, no seguinte aspecto, qual é a importância de fato da Escritura para o cristão? Qual é o local certo da Escritura? O que ela traduz em termos de relevância para cada um de nós? Pode parecer até meio bobo, né? Cara, tá cheio de Bíblia aqui, cara, só pode ser central o papel dela. Podia ser bem óbvio assim, né? Porque se fosse bem óbvio assim, nunca teríamos igrejas não bíblicas. A gente só teria igreja bíblica, a gente só teria passado bíblico na história da igreja, a gente nunca teria problema, mas não é bem assim. Em 1996, como você olha aqui, um grupo de evangélicos, e aí eu vou dizer evangélicos ou evangelicais, cristãos de denominações múltiplas, confeccionaram um compêndio de cinco somente, né, 5 solas. Se você puder olhar, eu coloquei aqui, olha na folha aí. Eu, antes de entrar mais diretamente, eu vou dizer para você que esses caras pensaram o seguinte: qual foi a ideia deles? Eles pensaram assim, em termos de totais, o que a reforma protestante evocou?
né? E embora exista aqui irmãos ou irmão aqui católico, a gente não está falando de catolicismo ou de protestantismo. Quando a gente chama de reforma protestante, não é nem sobre evangélico, é sobre os príncipes lá da Saxônia que se protestaram. E a gente pensa que a reforma protestante foi porque o Lutero protestou, mas não é por causa disso, né? A reforma protestante foi porque príncipes da Saxônia protestaram contra aspectos religiosos, políticos naquela época, e não é sobre isso diretamente. Mas quais são os 5 pilares daquilo que nós cremos em termos de Bíblia? Então dá uma olhadinha comigo, por gentileza, na folha, que a folha ela vai tratar exatamente disso, né? Dá uma olhada no final para você ver qual é o documento que você tem em mãos. Dá uma olhadinha lá no final, tá assim, a Declaração de Cambridge, para você poder ver, né? Você tem isso para assim? Vocês têm, né? Diz assim, ó, mais recentemente, a Aliança dos Evangélicos Confessionais, reunida em Cambridge, Massachusetts, em 20 de abril de 1996, elaborou uma declaração visando resgatar as 5 solas da Reforma Protestante. Ou seja, esse grupo de pessoas, ele gera esse produto que você chama de 5 solas. É muito engraçado, né? Porque você pega documentos do século XVI e XVII que você vai encontrar expressões como somente a Escritura é isso, isso, aquilo. Somente a Cristo é isso, isso, aquilo. Mas em nenhum documento os 5 pontos que a gente vai estar abordando esse mês são citados ao mesmo tempo. Isso é interessante. E esses caras então pegaram isso e fizeram uma espécie de reunião de pessoas ligadas ao meio evangélico, proeminentes, e aí eles confeccionaram aquilo que chamamos de 5 sola. Vamos testar o povo aí. Levanta a mão aí quem sabe o nome de uma sola. Fala. Sola gratia, né? Somente a graça. Outra aí. Sola fide. O que é fide, meu irmão? Eu sei, cara. Vai ter que falar pro povo aí. Perdão. Só fé. Quem mais aí? Somente a glória, né? Glória só pra ele, né? Hã? Solos Christus. Faltou algum? Não. Faltou a nossa, né, de hoje. Sola Scriptura, somente a Escritura. E aí, olha o que diz esse documento, onde está escrito tese 1, né? O Sola Scriptura, a erosão da autoridade, eles vão dizer por que eles proporcionaram essa percepção acerca das Escrituras. E aí você vai ver se de fato isso faz sentido. Eu vou ler o Sola Scriptura, a erosão da autoridade. Só a Escritura, está na sua folha, é a regra inerrante, ou seja, sem erro algum, da vida da igreja. Mas a igreja evangélica atual fez separação entre a Escritura e sua função oficial. Na prática, a igreja é guiada por vezes demais pela cultura. Técnicas terapêuticas, estratégia de marketing e o ritmo do mundo de entretenimento muitas vezes tem mais voz naquilo que a igreja quer e em como funciona e no que oferece do que a palavra de Deus. Os pastores, e aí ele está falando dos pastores desse tipo de igreja, negligenciaram a supervisão do culto, que lhes compete, inclusive o conteúdo doutrinário da música. À medida que a autoridade bíblica foi abandonada na prática, que suas verdades se enfraqueceram na consciência cristã e que suas doutrinas perderam sua proeminência, a igreja foi ficando cada vez mais esvaziada de sua integridade, autoridade moral e discernimento. Aí eu vou na tese 1. Olha comigo, por favor, na folha. O que esses caras pensam em sola Escritura? Eles pensam assim. Reafirmamos a Escritura inerrante como fonte única da revelação divina escrita, única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo que é necessário para a nossa salvação do pecado e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Negamos que qualquer credo, concílio ou indivíduo possa constranger a consciência de um crente, que o Espírito Santo fale independentemente de ou contrariando ou que está exposto na Bíblia, ou que a experiência pessoal possa ser veículo de revelação. E aí, obviamente, ele está falando de revelação escriturística, ele está falando de revelação naquilo que concerne o certo e errado final de cada coisa. Eu queria abrir com os irmãos um texto de 2 Timóteo, né, para a gente poder já compreender com a própria Escritura em mãos, tá bom? Um texto de 2 Timóteo, capítulo 3, do 14 ao 17. Dá uma olhada aí. 2 Timóteo, capítulo 3, do 14 ao 17. Então esse texto que você leu, antes que vocês todos achem aí, esse texto estava falando sobre a Bíblia ser inerrante, a Bíblia definir o que é certo e errado, a Bíblia ser o documento oficial, e aí não somente o documento, mas a palavra de Deus, a palavra que define tudo aquilo que a igreja crê e tudo aquilo que a igreja precisa. 2 Timóteo, quem não souber onde é 2 Timóteo, pede ajuda, porque a humildade é uma virtude maravilhosa. Então você pede ajuda, onde é que fica Timóteo? Na minha Bíblia tiraram. Você pode dizer que tiraram, né?
Uma vez, eu me lembro do seminário que a gente estava fazendo lá, o pastor mandou procurar Baruque e Macabeus, lá tinha um irmão procurando. O negócio fritava e tava caçando lá. Achou? Se tivesse Agora vai Macabeus, rapidinho. Tô brincando. Olha só. E tinha irmão já se debruçando aí para achar o Macabeu. Vamos lá. 2 Timóteo 3, 14 ao 17. Tu, porém, fala Paulo a Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Pode ler o verso 16 comigo? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Pode continuar. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Repare que parece que Paulo amarra a coisa de tal forma que a palavra de Deus ela acaba funcionando em tudo. Hoje de manhã eu estava no intervalo, aí tomei um cafezinho, corri para a sala de informática e fui abrir um livro do Schaeffer, né? Que é quase um pai na fé para mim. Aí eu fui lá ler o Schaeffer, o Deus que se revela. Alguém já leu? Já? Não? Vai falar da metafísica do Schaeffer. E o Schaeffer ele vai falando das escrituras com uma paixão, né? Francis Schaeffer ele vai elevar as escrituras àquilo que ela é mesmo, de fato. Mas ele vai falar o seguinte, que as escrituras elas definem as coisas como elas são. Na verdade, elas não definem, ela traduz aquilo que de fato é, como escritura. E é claro que a gente entende que a palavra de Deus define quando ela diz que comporta. Com a Bíblia você lê o mundo, né? Uma vez foi dito de Karl Barth que ele falou assim, leia o jornal, depois leia a Bíblia. Depois leia o jornal a partir da Bíblia. E é interessante, né? Observar que a gente pode realmente olhar o nosso tempo e qualquer tempo da história de acordo com as escrituras. Eu vou fechar em mais um pedacinho para passar para o pastor Borduan. E esse pedacinho, eu vou citar aqui um artigo do Augusto Nicodemos, em que ele fala que Lutero, ele meio que ele carimbou esse sola escritura quando ele estava na dieta de Worms. Deixa eu ver se eu acho aqui o trechinho que eu separei pra gente. Aqui, quer? Tu tem esse aí? Tu tem esse artigo dele? Não sei se é o mesmo, né? Deixa eu ver. Dele. Cara, parece ser mesmo. Né? Aqui, a menos que eu seja Tu convencido. tava lá comigo? Não, não. Estranho o cara pegar... espírito. Isso? Tem um sapico aqui. Ele vai falar isso aí, ó. Pouquinho antes dele... Quem já viu o filme, ele estava muito nervoso, ao que parece, obviamente a cabeça dele podia rolar, né? Mas ele vai falar algo assim de frente para aqueles representantes da Igreja Católica, né? E também para os príncipes da Saxônia, ele vai falar algo muito interessante. Vai falar assim, ó, a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão pura, e já não aceito a autoridade do Papa e dos concílios, pois eles se contradizem mutuamente, minha consciência é cativa pela palavra de Deus. Eu não vou me retratar de nada, pois não é seguro, nem certo e contra a consciência. Ele vai aqui evocar, Deus me ajude, amém. Ele vai evocar que a palavra de Deus, apoiada num sentido de racionalidade, de eu poder compreendendo a palavra de Deus, eu não posso ir contra aquilo que minha consciência, arraigada na palavra de Deus, diz. Significa que todos nós aqui estamos não ao redor de duas pessoas falando ou de outras que vão contribuir, mas nós estamos aqui para lançar mais uma vez a afirmação clara de que a Bíblia é a palavra de Deus e de que ela, trabalhando na razão humana, na consciência humana, ela é muito, muito poderosa ao ponto de um homem como esse, que não ia ganhar nada, irmãos, esse homem ia morrer, tá? Para ele fazer uma afirmação dessa, quem já viu o filme de Lutero é interessante, né? O ator, ele deixa bem claro a apreensão de Lutero quanto ao resultado daquela encontro, aquela dieta, né? Mas eu percebo que Lutero sabia que poderia morrer, mas que ele não poderia negar a verdade, né? Então a Bíblia e as Escrituras são a verdade. Paulo mostra isso aqui pra gente, como lemos. Lutero morreria por isso, como outros morreram, tá bom? E essa é uma parte aqui que eu queria deixar claro para os irmãos. Só postou aqui. Bom, na erosão da autoridade, né, eu queria reforçar algo interessante, que ainda que nós digamos que a palavra é a autoridade, hoje nós estamos vivendo uma crise de autoridade.
As instituições, a família, isso inclusive na igreja. Só que a autoridade da igreja, principalmente nesse aspecto reformado, são as escrituras, né? E ele vai fazer aqui, né, essa declaração de Cambridge, essa questão que às vezes a gente é mais guiado por técnicas terapêuticas, estratégias de marketing, né, e o ritmo do mundo do entretenimento mais do que pelas próprias escrituras. E isso é algo que eu acho que seria legal a gente fazer uma autoanálise, né? O que realmente guia a minha vida? Né? O que realmente guia a minha fé? Né? São as minhas emoções, as minhas experiências pessoais, fazem parte da vida, né? Mas são elas que dão a última autoridade? Ou será que é a indústria do entretenimento? Né? Será que eu vou... Né? Quando eu olho para a igreja primitiva se reunindo, para Atos dos Apóstolos, eu vejo o pessoal se reunindo para celebrar a vida. Celebrar o que eles viveram durante a semana. Eles começavam a compartilhar as maravilhas da salvação, de vidas sendo salvos, testemunhos e tudo mais. E hoje parece que há uma inversão, né? Você pode aí pensar se você concorda ou não com isso, mas eu vejo que às vezes a gente vive uma semana toda, né, quase que, né, estou generalizando, é claro, né, derrotado, e no domingo eu vou lá para poder abastecer minhas energias, para ter um entretenimento, para ter algo que terapêutico. Não sou contrário a técnicas, a psicologia, nada disso. Eu não concluí, mas estudei por muitos anos a psicanálise. O problema é que às vezes a gente tem que saber o limite, né? Ainda que eu tivesse sido formado em psicologia ou psicanálise, né, Deus me chamou para ser pastor. E como tal, é antiético eu chegar e ficar usando de técnicas, né, terapêuticas, porque eu fui chamado para pregar a palavra, né? Então a pessoa, quando procura um pastor ou um cristão, né, nós temos que aconselhar segundo a palavra, e não segundo o que eu acho ou o que eu penso. Eu posso ter minhas filosofias, a gente pode conversar, tal, mas é a palavra que dá o sentido final. Eu teve umas semanas atrás, eu citei um exemplo aqui que eu achei interessante, uma historieta, né, onde duas pessoas começaram a conversar sobre a existência de Deus, e na limitação delas falou assim: olha, eu acho que Deus não existe não, rapaz, eu não estou vendo, eu não sinto. E ele falou assim: Deus não existe. Essas duas pessoas chegaram a essa conclusão. No dia seguinte, né, o amigo foi na casa do outro novamente e encontra ele ajoelhado, orando, falando com Deus. E aí ele pergunta, ele lendo a palavra, né, e depois orando. Ele falou assim: ora, ontem nós não chegamos à conclusão de que Deus não existe, você está lendo a Bíblia e orando? Ele falou assim: nós chegamos a essa conclusão, né, mas Deus não tem nada a ver com isso. Eu sei que parece, né, isso aí eu uso muito isso às vezes para falar com ateus, né, mas é entender que a autoridade final é da palavra, né? Ainda que a nossa mente ela seja limitada e a gente possa chegar a conclusões loucas, né, a palavra, né, o próprio apóstolo Paulo falou: eu me torno a minha mente escrava da palavra, né? Então é muito tentador para nós às vezes simplesmente, isso é mais fácil, reproduzir o mundo dentro da igreja, né, e não colocar as escrituras, porque nós vivemos numa geração, como diz repetindo, né, o Luiz Filipão, é a geração mimimi, que quando você vai confrontar o pecado, a pessoa não quer isso, né? Eu tenho um amigo que é teólogo e é pastor, ele conhece também, não vou citar nomes, mas que foi contratado por uma instituição religiosa para fazer o rol dos estudos das matérias de um seminário, né? Também não vou citar a denominação, é claro, mas uma igreja muito conhecida. Não, organiza o nosso seminário e tal. E aí uma das matérias era para falar de ética, tinha que falar sobre pecado, sobre Bíblia. E ele falou assim: não pode incluir isso não, porque se a gente falar isso, as pessoas vão parar de vir na igreja. Na nossa igreja tem muita gente que está lá, que é fiel, dizimista, ofertante, mas está em pecado, e a gente não pode falar contra isso e tal. Então eu não posso ir contra as escrituras. Isso faz parte também da matéria, está na Bíblia, né? E no final das contas, eu falei, então a gente não pode ficar com o seu serviço, né? A gente não pode... né? Então assim, lamentavelmente, né? Isso aconteceu na minha igreja, né? Não onde eu estou pastoreando agora, mas antes, então posso testemunhar. Né? Como eu conheço um pouco, na faculdade de administração você faz pelo menos um ano de psicologia, né? E tinha as irmãs da igreja pedindo, não, porque eu vi a palestra de uma pastora muito boa e tal, e foi pregar lá, né? E eu falei assim, fiquei 2 anos falando, mas eu não conheço, mas eles insistiram tanto que eu levei. E ela simplesmente, no momento do ofertório, usou uma técnica de hipnose coletiva, né? Que eu conhecia essa técnica, né?
E assim, né, por exemplo, num culto de domingo que às vezes não entrava, André, R$100 de oferta, entrou quase R$2.000. Né? Ela fala assim, ouça o comando da minha voz, né? Traga o seu projeto aqui, deu aquela ordem, né? E eu falei assim, manda esse dinheiro embora. A liderança da igreja quase ficou doida comigo. Eu falei assim, eu não quero um centavo desse dinheiro aqui na igreja, né? Mandei tu para missões, né? E depois de dito isso aí, essa mulher, né? Depois de dito né? Olha só, eu sei que vocês são jovens, né? A reforma, eu sei que às vezes se escandaliza, mas isso é para nos confrontar, né? Sei que o André não vai querer me chamar mais aqui, mas depois disso, mas isso é para nós nos confrontarmos, para pensar, será que a gente, às vezes, no automático não estamos fazendo a mesma coisa? Eu falei assim, eu não quero esse dinheiro aqui. Eu conheço essas técnicas de você... Eu faço isso na aula, né? Faz não? Eu não sabia que era hipnótico. Então, na aula, a técnica você pode usar. Fazer, você não dá em aula. Você não perde. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, qual é a autoridade no final? Os fins justificam os meios, né? O príncipe de Maquiavel, os fins justificam os meios, ou eu tenho que ser fiel às escrituras, ainda que eu vá sofrer em virtude dessa fidelidade, né? E aí eu concluo com um pensamento que eu acho que é a minha preocupação principalmente com a gente, né? Vou me incluir aqui nessa juventude aqui. Que eu digo que no Brasil nós estamos vivendo uma adolescência intelectual e espiritual. E nas igrejas também. Qual é essa adolescência intelectual e espiritual? A gente saiu de uma infância, né? Quem é evangélico aí, eu fui o primeiro evangélico da minha família, então, né, eu consigo perceber isso no meio, não só evangélico, mas da cristandade. As pessoas não questionavam, era sim, era não, o que mandasse você falar, você fazia. Pula, salta, bate palma, dá cambalhota, e a cultura foi essa, né? Não questionava. Então a gente saiu de uma infância intelectual, espiritual, começamos a conhecer a Bíblia e começamos a questionar agora, não, peraí, eu estou vendo que não é bem assim como me ensinaram. E aí ao mesmo tempo que eu começo a ler a Bíblia e questionar, né, a realidade, não só evangélica, mas do mundo, né? A gente está questionando o que deram para a gente, né? A gente ia falar do Brasil, que eu queria depois falar mais à frente, né? A gente aprendeu, não foi o descobrimento do Brasil, depois você vai ver, peraí, não foi bem um descobrimento, já tinha índio aqui, né? Foi uma invasão, foi uma conquista, então a gente vai começando a questionar. E qual é o nosso problema hoje, na adolescência intelectual? É que o adolescente é rebelde, no sentido de que ele não sabe questionar. Ele vai para um extremo, né? Ele acha que só ele detém a verdade e não sabe dialogar com os pais, não sabe dialogar com os líderes, e ele acha que ele descobriu que é o, né, rei da cocada preta porque descobriu um texto lá na Bíblia. Então eu creio, né, e o pessoal até me pergunta, pastor, mas o que você acha desses debates na internet e tudo mais? Eu falo assim, quando eu olho para a história no passado, aconteceu isso, né? Eu oro para que a gente alcance logo uma maturidade, uma juventude e uma maturidade intelectual e espiritual, onde eu vou conseguir separar ideias de pessoas, né? Onde eu vou entender que discordar de você, eu não estou discordando da pessoa, mas das ideias, né? Como um presidente de uma multinacional, eu estava fazendo faculdade de administração, esse presidente escreveu um artigo falando da dificuldade que ele tem com os brasileiros e com os latino-americanos. Falou assim, o problema é assim, que na Europa a gente não tem, a gente critica algo que você fez ou algo que você falou, a nossa crítica é pelo que você fez, e não quem você é. Ele fala que nós latinos levamos tudo pro pessoal. Se eu discordo de você, da sua teologia, você fica com raiva de mim, e não entende que simplesmente é uma discordância de pensamento. Então eu creio que a gente precisa alcançar essa maturidade intelectual, onde eu vou poder divergir, né, sem ofender e entender que realmente, querendo ou não, né, usando essas técnicas que têm sido usadas ou não, a Escritura é a autoridade. E se nós não resgatarmos essa autoridade, nós vamos voltar, vamos continuar tendo esse evangelho, e aí eu incluo, né, todos os que se dizem cristãos no Brasil, meia boca, né, porque é uma vergonha nós falarmos que temos aí 22% de evangélicos, se for incluir os católicos, a gente vai para quase 100% da nação, aí, uns 80% da nação, e a nação está do jeito que está, né? Pessoas dando testemunho, vou concluir, né, como falou, eu citei aqui de uma jovem senhora, né, dando testemunho de que, não, olha, eu tomei multa na Dutra, fui lá no Detran, falei que estava sendo perseguida por um bandido, e então minhas multas foram perdoadas, né? Só que ela estava dando testemunho na igreja disso, né? Falando que era uma mentira, né? Ela mentiu, né? Para poder justificar a multa. Só que assim, eu sei que a gente ri e fala assim, que absurdo, mas será que nós não estamos, de alguma maneira, às vezes, fazendo isso?
né, corroborando, né, não faço isso não, né, não faço mesmo, eu vou, né, quem já foi fazer vistoria comigo, eu vou com 190 no meu celular, porque se alguém me pedir propina, eu ligo, eu sou um pouquinho nessa questão, eu falo assim, ou eu acredito naquilo e morro, né, aí eu volto aí para a questão de Lutero, em virtude daquilo que eu creio, ou eu não vou ficar, né, meia boca, né, mas... Corroborando o que o pastor falou, na questão da sola escritura, tinha uma tensão muito forte entre a autoridade das escrituras e a bula papal. Ou seja, que a bula papal desenvolvia, tinha mais peso de forma autoritativa do que as escrituras. Sim. A gente observa isso, né? Na igreja atual você vê que a palavra dos pastores tem mais peso que a própria escritura, em muitos aspectos, até soterológico mesmo. Mas aí a gente vai deixar para o Saulo Cristo. Mas eu ia perguntar ao pastor como ele vê essa tensão entre a autoridade pastoral e as escrituras, a autoridade das escrituras. Como você desenvolve isso no contexto atual? Eu não quero fugir muito aqui, né? É que eu gosto muito de trazer essa questão para a realidade, mas eu não quero fugir do conceito que a gente precisa voltar para o pilar da sola escritura. Sim. Mas só para fechar esse ponto, né? Eu até postei no Facebook essa semana perguntando o seguinte. No meu entendimento, tá? É claro que o catolicismo romano daquela época não tem como se comparar com hoje, tá? A gente está falando de um cristianismo medieval, tá? Hoje, né? Tanto que muitos dos pontos que hoje, né, o protestantismo levantou, o próprio catolicismo abraça, né? E a gente não está nem falando assim do catolicismo como se tivéssemos várias outras possibilidades de fé cristã na época. Sim, A coisa era muito mais reducionista. A gente está falando quase que da nossa própria fé. Quando a gente está falando de catolicismo, a gente está falando de nós mesmos naquele período. Exatamente. Tanto que Lutero ele nunca quis romper, né? O termo é reforma, ainda que houve na verdade um rompimento, né? Porque ele foi expulso, mas era a reforma. Vamos renovar. O que é a reforma protestante? Movimento de renovação. Hoje, tá? Fiquem à vontade para discordar. Eu sou dono da verdade, eu gosto de pensar. Eu entendo que, grosso modo, não vamos generalizar, porque se tem o falso é porque tem o verdadeiro, eu entendo que nós estamos numa situação pior do que naquela época. Porque eu vejo quando eu leio história, né, e historiadores aqui, como o André pode falar melhor que eu vejo um sentido nobre nas indulgências. Nobre em que sentido? Não concordo com as indulgências, né? Como o próprio catolicismo hoje não concorda com aquele tipo de indulgência. Só conceitui indulgência. Sim. A indulgência, né, era um instrumento, né, de venda de perdão de pecados, né, para sair do purgatório. Só que não era só dinheiro, né? Você, por exemplo, se você fizesse uma romaria ou uma viagem para Roma ou para um lugar santo, isso também era considerado indulgência. Você não era só dinheiro, né? Quer dizer, um ponto a favor a eles, né? Então, tinha essas indulgências. Você paga... Qual era a intenção? Quando eu comecei a ler alguns documentos dessa época, achei interessante que muito das indulgências era o seguinte: o Silas morreu, é meu amigo. E olha só, ele não era muito crente, não. E aí, o que as pessoas faziam? Eu tinha uma condição financeira melhor, eu ia lá, pagava para tirar a alma dele do purgatório. Né? Não estou dizendo aqui de crença, tá? Estou falando daquela época, tá? Estou falando de uma informação histórica. Então, ou eu pagava para poder perdoar os meus pecados, ou seja, a intenção dos crentes daquela época, ao pagar as indulgências, era com vistas à vida eterna, e não às coisas de hoje. Como é que eu vejo hoje a igreja hoje, né? Com essa questão da autoridade não papal, mas pastoral? Né? Hoje nós também pagamos indulgências, só que para ter bênçãos na terra. A pergunta que eu faço, o que era mais nobre? Você pagar com vistas de ir para o céu? Ou você pagar, né, ou querer barganhar com Deus para bênçãos na terra? Então eu creio mesmo que nós precisamos com urgência de uma nova reforma. Porque hoje, vou generalizar, né, não estou falando de igreja nazarena, uma igreja histórica, como foi falado aqui, tem batista, presbiteriano, tanto mais. Né, mas hoje... Né, o evangelicalismo, precisamos resgatar essa palavra, né, no sentido bom dela, mas hoje a gente, no meu entender, estamos piores do que a igreja medieval. A gente está vendo